Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Eu sou o Pablo Palma, diretor-geral da Mútua do Estado do Rio Grande do Sul, e sejam bem-vindos ao Pod Mútua. Nós temos um canal então do YouTube, se inscrevam, deixem like, ativem lá para quando sair um novo episódio, todo mundo receber a notificação de que vai sair um novo episódio. Então eu estou aqui com a Yasmine, né? E hoje nós vamos em engenharia ambiental, lá de Estrela também, né? E vamos falar sobre engenharia, sobre tecnologia no futuro do meio ambiente. Tudo bem, Yasmine? Tudo bem, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu vinha... Bom, a gente tem uma relação já, né? Antiga, assim, né? Pelas questões... tanto da profissão, né, que como geólogo e tu como engenheiro ambiental, as nossas profissões têm uma proximidade muito grande, né, mas também pela nossa relação geográfica, né, já que somos da mesma cidade. E uma das coisas que vem me chamando a atenção, assim, né, o trabalho do engenheiro ambiental, ele está bem, o mercado tem visto ele com bons olhos, né, mas uma coisa que tem me chamado ambiental na tua empresa, que é a Supra, né, é o curso que vocês estão dando, né, e como vocês têm lidado, assim, em ajudar as pessoas que têm dificuldade em começar a atuar no meio ambiente, né. Exatamente. A ideia do curso ela é muito antiga, mas nós fomos postergando ela, porque, graças a Deus, sempre tivemos um bom volume de trabalho no escritório. E como o ser humano faz, né? A gente vai empurrando o que não é urgente. Verdade, verdade. Porém, chegou um momento que algumas reuniões que a gente fazia internamente, nós percebemos assim, o quanto nós tínhamos de conteúdo e principalmente estudos de casos reais, técnicas que a gente acabou desenvolvendo dentro do escritório para contribuir. Sim. E nós percebemos isso quando nós tínhamos que chamar alguma pessoa terceira para a equipe, agregar na equipe, fazer uma contratação, né? Ou com a saída de algum profissional, contratar um outro profissional, treinar essa pessoa e passar todo esse conhecimento prático, técnico e aplicável. Então, nós nos demos conta que era um produto que realmente viria a contribuir com os profissionais da nossa área. E foi um grande sucesso, até nos surpreendeu, porque nós tivemos que aprender muito da parte de marketing e de divulgação e de anúncio, né? Como profissionais muito técnicos, engenheiros, geólogo, biólogo, não temos muito essa parte tão presente, mas foi um grande sucesso e o feedback dos profissionais que estão conosco hoje, a gente já chama que é uma comunidade, porque foi muito além de um curso. Nós temos um grupo VIP, onde a troca de materiais, a troca de experiência entre os alunos, compartilhamento de projetos, de laudos, um ajuda o outro, e também temos agregado a mentoria, porque eu sempre tento defender que o licenciamento ambiental ele é artesanal. É uma frase assim, que eu inventei, Sim. que eu defendo ele. Não é um projeto que a gente vai fazer... às vezes, o mesmo empreendimento muda completamente o projeto, né? Porque são muitos detalhes, cada órgão ambiental tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, são seres humanos que estão ali por trás avaliando. E até dentro do próprio órgão, né? Depende do técnico que avalia, também há olhares diferentes sobre os projetos, né? Exatamente, interpretações diferentes, não quer dizer certo ou errado, né? Mas são realmente interpretações diferentes. Então, o curso foi um sucesso assim, na nossa avaliação, né? E o quanto isso está conseguindo contribuir, porque realmente a graduação ela nos dá uma base, né? Sim, ela nos dá só a fundamentação mais teórica. Quem tu acha que tem mais ganho com esse curso, com essa troca? Tu ou os alunos? Porque a gente acaba também, né, como professor, né, digamos que seja a mentora, a professora, tu acaba tendo uma experiência legal, assim, que só fazendo projeto... E trabalhando como a gente trabalha, como um consultor, né, a gente não consegue atingir, né? Então, muito, muito claro, por causa do nosso tempo, né? A gente tem um tempo finito, então a gente não consegue fazer tudo que a gente consegue, e também pela nossa atuação geográfica, né? Então, tu tem gente de outros estados que te trazem experiências diferentes da que a gente vive aqui, né? Com certeza. É uma pergunta muito legal. Eu tenho uma crença, a minha, é muito forte, de que quando uma coisa dá certo... seja ela qual for, um projeto, uma profissão, alguma construção que a gente faça na vida, tem que ter uma troca onde há ganho dos dois lados, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente vê os depoimentos dos nossos alunos, né? Muitos deles gravados no Instagram,
Muita gente perguntou, nossa, vocês mal lançaram o curso, o pessoal já está gravando. E tem uma aluna nossa que ela falou assim, uma mudança de mentalidade. Eu jamais estaria aqui gravando um vídeo se eu não tivesse tido contato com o pessoal da Supra. Porque hoje eu sei que não adianta eu saber fazer os meus projetos. Eu preciso mostrar que eu sei fazer, eu preciso vender isso. O mundo hoje é digital, né? Então, muito gratificante esses depoimentos, mas, por outro lado, o ganho que nós, do escritório, estamos tendo também é imensurável. A gente acaba divulgando muito a empresa, divulgando muito o nosso trabalho, acaba tendo um network imenso, conhecendo outros profissionais de outros estados, e que já até surgiram trabalhos em outros estados e que a gente pode envolver esses profissionais por conhecer eles mais profundamente. Então, é uma troca que eu acho que está dando muito certo e que os ganhos são para os dois lados, com certeza. A gente circula, né, e a gente vê outras, né, outras ações semelhantes a essa, né, mas efetivamente, assim, com esses moldes que tu tem apresentado aí, tu, Jorge, Amanda, eu não tenho visto, assim, né? Então, me chamou a atenção, não só porque tu é próximo a mim, mas a gente pesquisa no mercado, também é minha área, né? Então, eu conheço um pouco do mercado e eu não tinha visto nada, assim, semelhante. Então, parabéns para vocês, né? Aqui na Mútua, a gente também tem... apesar da diferença, obviamente, do objetivo, nós também temos, né? Como CAG de Assistência, o objetivo de ajudar os profissionais, né? De outra forma, né? Uma forma de benefício financeiro, ajudando o profissional a construir uma parte da carreira que tu ensina tecnicamente, né? A gente tem os nossos benefícios que ajudam eles a planejarem e daqui a pouco ter condição financeira de comprar os equipamentos para poder desempenhar as funções, né? Isso que é também, muito importante. Isso também, de certa forma, se completa, né? E quais são os próximos passos, né? Que vocês estão pensando aí? Já estão imaginando alguma coisa diferente? Vão fazer uma segunda turma? Qual é a ideia? A gente abriu hoje o carrinho, né? As inscrições para a nossa terceira turma. Legal. Então, até ontem fiz um comunicado no nosso Instagram que nós fugimos um pouco do modelo de lançamento de curso. A gente está fazendo um teste diferente, porque só a nossa lista de espera, que a gente tem disponível na Bio, já preenchia todas as vagas e ainda faltaria. Que legal. Porque a gente tem uma premissa que é, na verdade, uma questão de valores do escritório mesmo, que é a entrega, né? O resultado. Tanto é que o nome do curso é Aprenda a Trazer Resultados na Consultoria Ambiental. Então, nós não queremos dar o famoso passo maior que a perna. A nossa intenção é realmente pegar na mão do aluno, auxiliar, mandar modelos de laudos, de projetos, estar ali para todas as dúvidas que ele tiver ao longo do início da carreira. Temos alunos também que já estão há anos no mercado, mas assim, não tem aquela parceria, às vezes não é até uma característica da pessoa. Certo. Ter essa troca, né, Pablo, que eu vejo que tu tem muito presente, sempre está em contato, oferecendo apoio, ajuda. Até sou muito grata a ti, que tu me indicou um grande profissional que está lá no escritório até hoje, que é o Jorge, um excelente geólogo, né, uma indicação tua. Mas a gente vê que tem profissionais da nossa área, pela questão técnica, são mais tímidos, né, mais fechados, e eu acredito, então, que essa troca, esse apoio que eles têm da gente na mentoria, principalmente, está fazendo uma grande diferença na carreira. Isso a gente vê nos relatos, nos depoimentos, que às vezes a gente chega a se emocionar, né, quando recebe lá no escritório. Isso é gratificante, né? Isso é uma parte que não tem o retorno financeiro, assim, que a gente não consegue medir o quanto a gente fica grato com essas coisas que acontecem, né? Exatamente. Qual é o arroba da Supra? É @supra.ambiental. Certo. Para quem quiser, então, segue lá, vai ter uma ideia que, né, vai conseguir visualizar um pouco do que a gente está tentando passar para vocês aqui, né? Em vídeos, né? Qual... A Mútua, né, que é um dos objetivos aqui do nosso podcast, é apresentar os benefícios e apresentar o que acontece no mundo real com os engenheiros, né? Dentro das pessoas para quem tu tem feito o curso e tem apresentado, assim, o que tu tem visto, assim, que as maiores dificuldades dos engenheiros no mercado de trabalho, assim, tanto os novos quanto já as pessoas mais antigas? Tem duas grandes dificuldades que a gente vê que se repetem. Uma é a captação de clientes. Eu vejo o pessoal com uma grande ansiedade quando entra no mercado de trabalho, com uma grande... até uma certa angústia,
para logo captar cliente, logo começar a ganhar dinheiro e tudo mais. E eu acredito que isso tem que ser uma consequência, né? Volto lá na minha crença muito da troca, né? Então, a gente tem que, em vez de se perguntar como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro, de repente, trocar essa perguntinha por como eu vou fazer para contribuir com a sociedade, com a minha profissão. Como é que eu vou resolver a dor do meu cliente? A primeira oportunidade que eu tiver na vida, seja ela um laudo mais simples possível, como eu vou dar o meu melhor, eu vou encantar esse cliente para que ele volte a me procurar, que ele sabe que ele vai poder contar comigo, que eu não vou abandonar, eu não vou largar o caso dele antes de esgotar todas as possibilidades, e eu vou trazer a solução que ele quer. Obviamente, de forma ética e correta, né? Sim. Mas eu acredito que essa mensagem é o que a gente tenta passar para quem tem contato conosco, né? O resultado financeiro, ele acaba sendo uma consequência, né? Às vezes, até assim, a pessoa está conseguindo trazer bons resultados, bons ganhos, um cliente indica o outro, né? E a empresa começa a crescer, consegue contratar mais profissionais, agregar mais serviços, aí precisa comprar um trado, vem, aciona a mútua, vamos pegar um financiamento, preciso comprar um drone, né? E a coisa vai evoluindo de uma forma mais natural. Mas eu acredito que esse é um dos maiores desafios hoje em dia. E o segundo, por ser um perfil muito técnico de profissionais também, o pessoal é mais tímido, tem mais dificuldade na divulgação dos trabalhos, inclusive na questão de oferecer parcerias. A gente tem hoje lá na Supra um grande profissional, que é o nosso projetista, que é lá da cidade, e que o dia que ele foi oferecer o serviço dele lá no escritório, ele disse assim, eu já estava há muito tempo para vir aqui, mas eu tinha vergonha. Gente, vergonha como? A gente não pode ter vergonha de trabalhar, de mostrar o nosso trabalho. Julgamentos vão ter, independente do que a gente estiver fazendo, né? A gente vai estar dando o nosso melhor, vai ser um excelente profissional, vai sempre ter gente que não vai concordar, que não vai gostar. Então, isso a gente também tenta passar muito essa mensagem para quem já está até há anos na área, sabe? Não ter vergonha de divulgar o seu trabalho, de oferecer outras consultorias, de oferecer parcerias, de se colocar à disposição. E o trabalho, ele sempre vai trazer bons frutos, né? Muitas vezes. Eu particularmente acho que participar assim dos conselhos municipais, né? Tentar participar do conselho regional, né? Isso talvez não te abra portas para serviços, mas te abre portas para te ter maiores vivências e depois isso se desdobra, né, em serviço, em cliente. Eu imagino também que muitos profissionais saem, né, depois de formado numa faculdade em que pagaram, né, e eles têm daqui a pouco uma necessidade de ter o ganho até para recuperar aquilo que foi investido na sua formação, né. Então isso acaba causando, né, Yasmine, uma certa apreensão, assim, sim, uma necessidade de ganho logo para não se sentir tão assim, mal, assim, ou constrangido pelo tanto que se gastou e tem dificuldade de repor, né? E eu imagino que seja, talvez, recorrente em relação às pessoas que estudaram em instituições privadas. Tem outras que também têm aqueles financiamentos, que têm a necessidade de cumprir os seus compromissos. Todo mundo tem os compromissos, né? Exatamente. Eu acho que essa ansiedade acaba, muitas vezes, prejudicando mais do que ajudando. Imagino que sim. Porque as pessoas acabam esperando um resultado imediato. Mas como tu falaste, né? Primeiro, muitas vezes, a gente tem que entregar mais ainda, porque foi um período de estudo, foi um período de plantio, agora vem o período de plantar trabalho também, né? Participar dos conselhos, do que for possível para ser visto, para contribuir, para poder ajudar alguém, né? E aí tudo isso vai acabar de uma certa forma, na hora certa, vindo o resultado e a resposta, né? Então, essa cautela a gente tenta passar para as pessoas, para os nossos alunos, essa resiliência, tirar a ansiedade, que quando a gente faz um trabalho bem feito, com intenção verdadeira, não é a intenção logo do resultado financeiro, não. Primeiro eu tenho que resolver esse problema para o meu cliente, eu tenho que trazer o resultado para ele,
trazer a licença dele, né? O projeto ambiental dele de forma correta, andando. E aí tudo vai fluindo melhor, né? O resultado financeiro, ele vem, esse cliente mais cedo ou mais tarde vai te indicar para outro, ou a gente mesmo cria créditos de consciência que acaba atraindo mais situações positivas para a gente, né? A engenharia ambiental, que é uma profissão relativamente nova, né? Então, ela entra numa lacuna aí para buscar um espaço que já era ocupado, assim, né? Por algumas outras profissões, né? Biologia, geologia, a engenharia civil, uma série de profissões já ocupava esse espaço no mercado, né? Tá certo que depois da entrada da engenharia ambiental no mercado, realmente o mercado ele se ampliou, né? Ampliou. E hoje nós já temos um mercado mais estabilizado, né? Então, como é que... É uma coisa entrar lá no início do mercado, como nós entramos, né? Com um mercado um pouco mais aquecido, né? Com menos concorrência, e entrar no mercado agora, né? Então, isso também deve ser uma ânsia, assim, dos teus clientes, a dificuldade de entrar no mercado já consolidado, né? Então, daí, como é que tu capta clientes, sendo que os teus clientes já são atendidos por outras pessoas via de regra, né? É um desafio, né? Que é a famosa concorrência, mas eu sempre também tento passar uma mensagem para os nossos alunos, para o pessoal que nos segue, que a gente tem que, em vez de se olhar como concorrentes, se olhar como uma classe, né, de profissionais e se ajudar. Porque no momento que eu baixo muito o meu preço para conseguir entrar numa nova empresa, conseguir um novo cliente, eu estou me prejudicando também. Então, o que é muito mais valioso que isso é tentar conscientizar os nossos clientes, as empresas ou quem quer que a gente consiga ter acesso da importância das questões ambientais hoje em dia. E isso é um grande desafio que a gente tem, porque ainda, principalmente no nosso país, é visto como um gasto, um custo, um problema. Os empreendedores, tu acha? Os empreendedores ainda, com certeza, têm essa visão. E eu acredito que, na visão deles, com certeza podem ter passado por experiências que levaram a chegar nesse conceito. Talvez algum preciosismo, ao enfrentar um licenciamento ambiental maior, né? Questões discutidas que, na visão deles, eram fáceis de ser resolvidas. Todo mundo tem o seu lado, né? A sua percepção sobre alguma questão, principalmente o licenciamento ambiental, que é tão delicado de se falar. Mas a gente também tentar trabalhar na mentalidade dos nossos clientes que isso pode ser visto como um marketing positivo, como um ponto positivo, uma empresa de consciência, né? Ambiental mais elevada, o que isso pode trazer de mensagem para o mundo, né? É uma entrega que também tem benefícios, não só gastos e prejuízos financeiros. Sim. Então, eu sempre prego muito a ideia dos profissionais se ajudarem, se apoiarem. Esse é um conceito que a gente trouxe também muito forte no curso. E que a gente volta e meia fala nos grupos, né, de WhatsApp, onde os alunos têm ali a liberdade de falar um com o outro e pedir apoio, para se ajudarem e não se virem como concorrente. Porque no momento que eu tive o apoio, a ajuda de um profissional, um outro engenheiro ambiental, um outro escritório de consultoria, pode ser que amanhã ou depois eu precise de um parceiro para abraçar um projeto maior, eu vou chamar eles. Sim. Um apoia o outro, né? Esses dias ainda vi um vídeo muito interessante de marketing que a Nike fez uma parceria com a Dior. São marcas completamente opostas, né? Sim. Mas eles lançaram um tênis, assim, com um valor, acho que era $18 mil, né? Absurdamente elevado. Mas, em vez de se degladiarem, né? Ah, não, eu sou Dior, eu sou uma marca... E a Nike outra, se apoiar, se ajudar, criar produtos juntos, né? Pode ser que, por exemplo, nós temos outros escritórios, nós não fazemos projeto de estação de tratamento de efluentes, mas a gente tem outros escritórios que fazem pelo preço que eles fariam sem a nossa gestão. Então, eu sempre deixo isso claro para os nossos clientes também. A gente entrega esse projeto para vocês, se precisarem, pelo mesmo preço que vocês iriam orçar, porque nós temos essa parceria. E eles nos chamam para o licenciamento ambiental. Que legal. Então... eu penso assim,
uma ideia para os profissionais também é mudar essa mentalidade da concorrência. E sim, todo mundo se ajudar para a classe e o conceito ambiental crescer nas empresas, e não cada vez ter menor importância ou ser visto mais como um problema só, né? A nossa região ali, no Vale do Taquari, ela foi meio uma das pioneiras nas questões do licenciamento ambiental municipal, né? Então, a gente começou com... A gente tem um mercado bem forte lá, assim. E particularmente, eu corroboro disso que tu fala, assim, porque os grandes projetos, os grandes ganhos que eu tive na carreira foi quando eu tinha parceiro, né? Sejam eles parceiros que continuaram ou parceiros que mudaram no meio do caminho, mas acho que é inegável, assim. Não conheço ninguém, assim, que pode falar como profissional que não teve uma carreira duradoura e exitosa, que não teve parceria. Então, isso aí não tem como, é a chave, né? O problema é, daqui a pouco, a dificuldade é tu achar os parceiros, é como tu manter eles, né? Tem parceiros bons, tem parceiros ruins, tem parceiros que tu precisa mudar. Isso faz parte, né? Faz parte. Mas uma das coisas que eu tive sempre dificuldade, imagino que tu enfrente isso, é a precificação. Porque como a gente atua num mercado estadual, né? Então, a gente nota que cada região, assim, né, o Vale do Taquari, a Serra, o Litoral, né, a região metropolitana, elas têm diferentes precificações para o mesmo tipo de serviço, né? Então, tu tem uma dificuldade, quando tu entra num mercado novo, de entender como esse mercado funciona, e talvez, obviamente, esse teu grupo que abrange, assim, talvez pessoas de mais lugares, te dá também uma solidez maior para te entender aquele mercado, né? E a precificação é uma questão assim, muito delicada, principalmente no licenciamento ambiental, porque ela é artesanal. Então, eu acredito que hoje, depois de quase 16 anos de formada e trabalhando na área, já trabalhava na área antes mesmo de me formar, né? Fiz 2 anos de estágio na Philip Morris. Legal. E então, já estava atuando, né? Então, a gente já está quase em 18 anos, nossa. Aí a gente consegue perceber um pouco mais que a precificação não é só contabilizar horas e nem gastos, né? Alimentação, hospedagem, gasolina e fazer um cálculo redondo. A precificação ela vai muito além disso, porque a gente consegue ter uma visão em cada projeto que a gente vai assumir do que pode vir a enfrentar ali, né? Então, a complexidade de cada projeto vai também determinar o quanto de margem de lucro é possível se colocar em cima. Então, a gente vai falar num projeto simplificado, que a gente estima que não vai haver grandes problemas na aprovação, que é o cumprimento de uma licença. Não tem como colocar uma grande margem de lucro, porque não envolve tanta expertise, negociação, complementações, né? Para chegar a um resultado é mais simples. Sim. Agora, um projeto, um licenciamento de uma mineração em determinada região, ou de uma indústria mais complexa... Um EIA-RIMA. Um EIA-RIMA, a gente já consegue prever o que vai ter pela frente. Sim. Né? E também eu acho que entra muito no comprometimento. Eu vou fazer aquilo ali, vou cumprir o termo de referência, vou protocolar e vou deixar andar. Se não der certo, é porque a lei não permitiu, é porque teve algum entrave, ou eu vou até o final, vou buscar alternativas, vou estudar bem antes, vou olhar aquele empreendimento, eu vou realmente elencar, entrar naquele projeto de corpo e alma, estudar o que eu consigo trazer de melhor na minha argumentação e realmente, se eu, como profissional, concordo que aquele projeto tem viabilidade, né? Comparando as questões ambientais, sociais, econômicas, financeiras, e vou defender aquilo até o final, com todas as complementações que vierem, ou vou fazer, né, o meu possível e deu se não deu. Então, tudo isso eu acho que entra na precificação. E isso a gente busca muito também defender lá na Supra, que os nossos clientes não contratam um licenciamento, não contratam projetos, eles contratam resultado. Se tu é empreendedor, tem ideia de implantar uma indústria, tem o sonho de fazer um condomínio, um loteamento, um resort, o que quer que seja, tu já está com aquilo lá borbulhando na tua cabeça, tu já arrumou um investidor, tu está indo atrás, é um sonho teu. Eu acredito que a equipe que vai licenciar isso para ti tem que entrar nesse teu sonho e tem que
estudar contigo a melhor alternativa para viabilizar aquilo ambientalmente. Sempre de forma ética e correta e legal, isso com certeza. Mas a gente sabe que tem muitos meios de encaminhar isso e também de passar todas essas informações ao órgão, né? Passar os pontos positivos, trazer os impactos positivos daquele empreendimento. Isso a gente vê muita falha ainda na nossa área hoje em dia. E principalmente depois de fazer isso, estabelecer um diálogo, né? Porque as soluções, né, que eventualmente são postas nesses tipos de projetos, elas são resolvidas na base do diálogo e da cedência, né? Vamos procurar não existe o não definitivo, né? Há um não com condicionantes e com a derivação daquela parte de... Né? A gente sabe, né? Prefeitura. E daí muda, né? Cada ente, né? Tanto as prefeituras e cada prefeitura com a sua particularidade, né? E o Estado também com a sua particularidade. Mas sempre tendo diálogo, acho que a gente tem uma resolução, né? Os nossos projetos, eles são baseados muito no diálogo, né? Então, muito. As soluções podem ser encontradas ali, né? Numa construção, exatamente. Uma coisa, assim, que eu já me peguei pensando, assim, em relação ao que pode ser apresentado para os nossos clientes é o quanto que a gente pode passar da parte técnica ambiental, assim, para a parte da conceituação econômica, né? Porque foge um pouco da nossa área, mas via de regra os empreendedores, quando eles começam do zero e eles vêm conversar conosco, assim, eles têm muito pouco entendimento, assim, né? Pouquíssimo. Então eles vêm encaminhados por um contador ou por um outro cliente, então quem assessora eles, via de regra, falta muita assessoria no planejamento financeiro, econômico, assim, né? E da questão se realmente vale a pena, aquele tipo de empreendimento. Tu já pensou, assim, o quanto isso pode agregar no nosso serviço ou não? É uma questão muito importante essa, porque a gente vê talvez 70% assim, dos nossos clientes com muita falta de conhecimento técnico, realmente. E, às vezes, eles não têm noção dos riscos também, né? Do seu próprio empreendimento. Então, a gente tem que fazer esse papel de professor, de explicar. E sem parecer sensacionalista ou querendo vender o nosso produto. Verdade. Né? Então, realmente, além de engenheiros, biólogos, geólogos, a gente tem que ter um pouco desse lado da psicologia. Sim. Porque isso é uma coisa que falta mesmo no empreendedor. Nós temos um cliente nosso há muitos anos que tá com a gente na empresa e que ele é um pouco duro assim, no lidar conosco, né? Ele é um pouco direto, ríspido, e eu sempre falo para o pessoal lá no escritório, pessoal, olhem o lado positivo. É um dos clientes nossos que mais tem conhecimento técnico do que ele está pedindo. Sim. Por isso que ele questiona tanto, por isso que ele levanta. Vamos olhar para o lado positivo, deixa esse outro lado de lado, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante também, porque a gente lidar com pessoas esclarecidas, ou quando a gente consegue passar esse esclarecimento para os nossos clientes, fica mais fácil a conversa, o entendimento, a importância do porquê que precisa cumprir condicionantes, do porquê que precisa ter planos de mitigação, do porquê que precisa investir, às vezes, num filtro, num sistema de aspersão, né? Porque isso vai trazer muitos pontos positivos para ele e também vai acabar evitando multas, embargos, infrações, dores de cabeça. Uma das coisas assim que sempre me chamou mais atenção, assim, e que talvez por isso que eu tenha te feito a pergunta, assim, porque eu não foi nenhuma nem duas vezes em que eu fui fazer um processo de licenciamento e também fazer a questão da outorga, da locação de poço e da perfuração em empresa que se instala no local, vai pedir a perfuração no poço e não sabe se tem água naquele local, sendo uma indústria que precisa de água, né? E isso aí, né, talvez mais do que financiamento, assim, a falta de planejamento, né? Porque eu imagino que também seja para ti assim, né? O empreendedor, quando ele vem buscar um serviço ambiental, ele já tem a área dele. Então, ele chega só, Yasmine, aqui essa área eu comprei e eu vou instalar aqui uma indústria de água mineral. Pô, mas não tem água aí, cara.
não tem não tem nada. Imagina. Não, mas eu já comprei aqui e tá pronto. Isso acontece, né? Muito. Então a gente tem uma dificuldade, assim, que de vez em quando chega a ser. Tu conta essa história, os caras não acreditam. Porque é muito primário, assim, algumas coisas que acontecem, né? Em todos os setores, inclusive para loteamentos, mineração, Sim, né? sim, De sim. avanços que a gente vai lá fazer uma sondagem e dá 7, 8 metros de decap. Mas como? Se aqui tinha rocha, né? Então, não querer investir em pesquisa. Verdade. Até por uma questão de... cultural do brasileiro, né? De sair fazendo, que o brasileiro tem milhões de qualidades, é um povo muito criativo, muito fazedor, muito trabalhador, mas essa questão do planejamento a gente peca muito em comparação a outras culturas, né? Sim. E isso a gente vê recorrente, loteamentos, condomínios em que clientes nossos investiram milhões na compra da área. Sim. E aí, quando vai licenciar lá, tem 3 nascentes, sobra 30% da área para utilizar, né? Não, mas como? Ou tem uma unidade de conservação do lado. Tinha que ter visto isso antes, né? Então, assim, clientes e parceiros nossos que já estão há mais tempo com a gente tenta sempre, ó, antes de comprar uma área, antes de pensar num novo investimento, antes de bolar o teu empreendimento, chama a equipe ambiental. Claro. Né? Pede uma avaliação prévia, vai evitar uma série de dor de cabeça. Mas uma série mesmo, né? Porque numa avaliação prévia a gente já consegue ter uma noção se vai ter área de preservação permanente, o quanto daquela vegetação é possível cortar, o quanto vai ser o mínimo que vai ter que se manter. Né, já consegue dar um diagnóstico do que vem por aí, né, do detalhamento de um licenciamento mais complexo. De vez em quando o empreendedor ele não tem o know-how, ele não sabe, né, que tem vegetação, tem água, tem estrada, tem limite de propriedade, tem unidade de conservação, tem um monte de coisas que realmente influenciam, né? E daqui a pouco tu tem uma área que tu vislumbrou uma possibilidade e ela não vai se concretizar, e daí tu vai fazer o quê? Daí vai se decepcionar. E daí depois até acaba sobrando um pouco, assim, né, pra gente, assim, na questão de que o cara espera que a gente resolva algumas coisas que não tem resolução, né? Exatamente. Então, mas isso eu acho que vem sendo, aos poucos isso vem mudando, assim, né? Mas, como tu falou, né, para os clientes antigos é sempre mais fácil de fazer isso, né? Para os novos fácil. Que têm mais dificuldade, né? A gente tenta falar, solicita uma avaliação prévia antes de pensar na ideia de comprar uma área, pensar em ampliar. Vamos antes avaliar, vamos fazer uma avaliação prévia, um diagnóstico do que é a melhor alternativa. É rebaixar essa mineração, é avançar para qual lado? Fizemos sondagem, tem minério para cá, não tem? Quero fazer um loteamento, um condomínio novo. Vamos lá avaliar a área antes, tem nascente, não tem nascente, tem APP, não tem, né, um córrego. A prefeitura permite esse tipo de empreendimento. Plano diretor, né? Então, evita investimentos. E são investimentos, via de regra, investimentos altos, né? As pessoas não... E daí depois tu não tem como passar, porque depois que tu determinou que aquela área tem aquelas restrições, o cara que poderia comprar de ti, ele não vai comprar de ti, porque ele já sabe que isso está lá, né? E daí tu vai fazer o quê? Exatamente. É difícil, né? Claro, com a nossa região, por exemplo, que começa a ter uma ocupação mais densa, né? Tem áreas que tu começa a ter dificuldade de encaixar, né? Nós temos na nossa região uma dificuldade com a enchente, né? Com a cota de inundação, que também já é um ponto bem restritivo, assim, por uma série de coisas não podem ser feitas, né? Exatamente. A nossa região tem vários aspectos que são desafios lá. Verdade. Né? A enchente, a questão cultural também. A colonização alemã, ela já é muito mais conservadora, né? Então... nós temos propriedades pequenas lá, né? Então, as propriedades pequenas, elas te vedam uma série de empreendimentos se tu não conseguir fazer com que comprar várias propriedades, né? Então, isso aí também, né? Algumas coisas, elas ficam restritas, né? Pelo tamanho das propriedades, que é uma questão cultural, né? Quando há divisão lá, antigamente, né? Isso aí restringe. Exatamente. Restringe. Mas, mesmo assim, temos se desenvolvido com uma outra forma né? Não com grandes empresas, gigantes, né? Mas com empresas menores, né? Então, isso também é um fator interessante para a manutenção da nossa economia e até para o nosso serviço, né? Porque quanto mais diversificado, quanto maior o número de empresas, né? Obviamente, o nosso mercado, né? Como profissional, ele é melhor, né? É verdade. Tem vários pontos positivos, né? Que é a diversificação e também um crescimento
que a gente vê lá que é um crescimento ordenado, né? A gente vê muito mais pontos positivos do que negativos, principalmente nessa questão de serviços e o desenvolvimento lá ordenado, né? É uma boa região. Dentro dos equipamentos, assim, que vem sendo, das tecnologias que vem sendo utilizadas dentro da nossa área, a última tecnologia, assim, que mais se popularizou foi os drones, né? Então, Os drones. Hoje, basicamente, muitos profissionais que trabalham na área, se não quase todos, eles usam drones, né? Sejam por um imaginamento de execução, assim, ou até de planetimetria, né? Ou só pelo simples imaginamento ilustrativo, né? A gente não consegue, a gente tem de praxe lá, qualquer licenciamento ambiental, qualquer vistoria, já o drone está dentro do carro preparado. Boa. Que ele é muito útil, não só na parte de geoprocessamento, mas ilustração também, né? Hoje, se tu não tem um drone e tu não tem um trado, né, preliminarmente tu fica com dificuldade de laudar as áreas, né? Com então, certeza. Essas são as principais, para mim, as principais ferramentas hoje, né? Assim, Com básicas, certeza. né? Básicas. Então, vamos ver que tu tem uma perspectiva, assim, do que no futuro nos espera em relação a isso? Tu acha que os drones podem avançar, no que eles podem apresentar de dados para nós? Olha, eu acho que os drones já contribuíram demais para essa questão do licenciamento ambiental, né? Hoje a gente consegue georreferenciar pontos importantes, fazer o link com a planta da imagem retirada no local, né? E mais a imagem de drone dá uma precisão muito grande. E até para a questão da fiscalização também, né? A gente vê aí a própria FEPAM com os treinamentos ativos aí para se fiscalizar os empreendimentos via drone, os drones cada vez mais evoluídos, né? Drones menores que conseguem entrar dentro da fábrica, olhar detalhes, plano de gerenciamento de resíduos, se vem sendo ou não cumprido, efetivado, né? Seguir um modelo aí. Eu sou totalmente a favor dessas tecnologias. Eu acho que elas contribuem demais para a qualidade dos projetos, para a fiscalização, para o bom andamento de tudo, né? É verdade. E que bom, né? O próprio... Uma das coisas que eventualmente a gente enfrenta lá é o imaginamento histórico, né? O Map Biomas, assim, que vem, na verdade, é uma ferramenta da fiscalização que vem mostrando, assim, né? O histórico das áreas, que pode desencadear alguns problemas aí para quem não faz as coisas de forma correta, né? Exatamente. Tende a ter um problema no futuro, né? Especialmente com o manejo de vegetação, né? Exatamente. Então, isso é uma outra Outro ferramenta. equipamento importante é um carro que comporte entrar nas pirambeiras que a gente entra, né? Boa. Hoje em dia a gente brinca, né? Que tem que ter um 4x4, porque que a gente já ficou atolado e trancado, assim. É verdade. Então, a gente brinca, mas é fato, é real, né? A gente tem que estar equipado para não passar por situações aí. Via de regra, a gente mostra o glamour, né, das coisas, né? A parte mais difícil, assim, a gente pouco mostra, né? Mas, então, eu queria te agradecer por ter vindo, né? Um prazer ter conversado contigo hoje, né? Eu te deixo à disposição se tu quer fazer mais algum comentário sobre o curso, sobre a Supra, sobre vocês. Eu que agradeço, Pablo, né? Sempre nos ajudando, sempre do nosso lado. Eu só tenho a te agradecer o apoio, né? Sempre. Eu acho que tu é um grande profissional que sempre entrega muito aos colegas, à sociedade como um todo. E essa é também um dos nossos valores lá na Supra, né? A gente entregar e contribuir com os nossos alunos, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos colegas de trabalho, porque tudo retorna a nós, né? Verdade. De uma forma ou outra, e às vezes não no tempo que a gente imagina que deve ser, mas mais cedo ou mais tarde o retorno do que a gente entrega volta para a gente, né? Legal. Então, é o agradecimento mútuo. É um agradecimento mútuo. Mútua, isso aí. Muito obrigado. Então, esse foi o podcast da Mútua, né? Se inscrevam no canal, ativem, né, a notificação, cliquem no joinha aí. No próximo episódio a gente se vê. Obrigado. Esse foi o Pod Mútua, o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!